Fala galera, tudo em ordem com vocês? Passando aqui para fazer uma revisãozinha, né, para nossa avaliação. E o conteúdo ele não vai estar completo. Eu vou pedir só algumas coisinhas e espero que dê para entender, tá? Só para reforçar algumas coisas. Dentro aqui do tema de força, a gente vai falar sobre a primeira e a terceira lei de Newton também, tá? Então, a ideia geral são as leis de Newton. E aí vale lembrar aqui o seguinte: a primeira lei, inércia, ela trata da manutenção do estado de movimento. A gente conversou sobre isso aqui e nós falamos o seguinte: se um corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso; se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento, tá? Segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica e a gente trabalhou como uma expressão matemática, né? A gente viu que deixa eu ajeitar aqui uma coisa, que a força ela pode ser encontrada pelo produto, né, da massa com a aceleração. Força igual a massa vezes aceleração, tá? F de força, m de massa, A de aceleração. E por fim, a gente também viu a terceira lei de Newton, ação e reação, que diz que para toda ação existe uma reação de igual intensidade, igual direção, mas sentido oposto. Então, intensidade e direção são iguais, beleza? Mas o sentido é oposto. O que isso quer dizer? Se eu aplico uma força para a direita, eu vou receber a reação para a esquerda. Se eu aplico uma força na vertical, continua na vertical porque é a mesma direção. Se eu aplico uma força na horizontal, continua na horizontal porque é a mesma direção. E a intensidade também é a mesma, né? Se eu aplico 50 newtons, eu recebo 50 newtons e por aí vai. Só o sentido que muda, né? O que é sentido? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e por aí vai. Beleza? E aí a gente tem essa ideia aqui para as três leis de Newton, beleza? Então deixa eu destacar aqui isso também. Isso que a gente viu aí em cima são as três leis de Newton. Aí sobrepôs, né? Deixa eu dar uma ajustada aqui. Pronto. Isso aí de cima são as três leis de Newton. Beleza? Simbora. Bora fazer uma aplicação bem simplesinha aqui dessa da segunda lei de Newton. Mas antes eu queria falar de outra forma de a gente aplicar e com uma força específica, que é a chamada força peso, certo? A força peso, ela nada mais é do que o resultado da atração gravitacional, ou seja, a gravidade atraindo a massa, beleza? E a gente escreve essa força peso desse jeito aqui, ó. P, que é o peso, mas a mesma ideia aqui da força, tá? O peso é uma força. E ele é dado pelo quê? Também pelo produto da massa, assim como você viu na segunda lei, pela aceleração. Só que essa aceleração aqui, ela vai ser a da gravidade, beleza? A diferença que a gente vai ter aqui é que ao invés de F, a gente vai colocar aqui embaixo P, ao invés de A, a gente vai colocar G, mas a expressão é exatamente a mesma coisa, beleza? Toda vez que a gente for calcular força, a unidade de medida é o Newton, beleza? Em homenagem ao Isaac Newton, tá? Então toda vez que você calcula lá, achei 37 o quê? Cadeira, pessoa, banana? Não, 37 newtons, tá? Não esquecer de colocar isso daqui. Bora fazer aqui alguns exemplos para mostrar isso aí que a gente está trabalhando. Sugestão que eu dou sempre para vocês, né? Destaca as informações que tem no texto, ó. Um bloco de massa igual a 25 kg. Então eu vou lá, ó, onde tem massa eu já destaco. E vou aqui embaixo e vou colocar essa informação. Massa, M, igual a 25 kg. Deixa lá. Continua lendo.
sofre ação de uma força e adquire aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Destaca a informação também, ó, A igual a 3 metros por segundo ao quadrado. E agora vem o comando da questão. Determine a força aplicada. Ou seja, a questão sabe qual foi a força? Não. Você sabe qual foi a força? Não. Ele quer que você encontre. Então você vai lá, ó, F é igual a quanto? Interrogação. É o que a gente quer saber. Beleza? Vamos lá. Então, para resolver, eu lembro que a segunda lei de Newton é o seguinte, ó. F é igual a massa vezes aceleração. Robson, mas eu não me lembro não. Volta na tua anotação, vai lá, ó, dá uma olhadinha e aí tu vai conseguir lembrar. Não precisa decorar nada agora não, o negócio é treinar, tá? Volta, vai resolver. Coloquei a fórmula. Agora eu vou fazer que nem em Naruto, né? Kawarimi no Jutsu, ó, Jutsu de substituição. Quem é F? Eu conheço? Não. Continua aqui o F. Igual. Quem é a massa? Eu conheço? Sim, 25. Vezes. Quem é a aceleração? Eu conheço? Sim, 3. Coloca aqui. Coisa linda agora, né? É só fazer a multiplicação. Ó. Vem aqui no cantinho, não precisa saber de cabeça. 25 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, vai 1. 3 vezes 2 dá 6. Com mais 1, 7. Acabou-se. Força é igual a 75. O quê? Newton, beleza? Não esquecer de colocar o Newton no final. Tranquilo? Fizemos uma questãozinha simples de aplicação direta da segunda lei de Newton. Desce um pouquinho, bora fazer mais uma. Agora pensando no peso. No último 26 de agosto, a sonda indiana Chandrayaan conseguiu pousar na superfície da Lua. Espera aí que tem uma coisinha aqui, faltou, né, Robson? Uau! Na superfície da Lua, agora sim. E tornou a Índia a quarta nação a realizar esse feito. Agora, o rover Pragyan, que é o carrinho, né, que vai ser deslocado por lá, de 26 kg, e explora a superfície lunar. Sendo 1,6 metros por segundo ao quadrado a gravidade na Lua, qual o peso do rover no nosso satélite? Mais uma vez, bora lá por partes, né? E destacar as informações. Blá, 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 informação, não sei o que. O rover tem 26, o que? Quilograma. Robson, quilograma é medida de quê? Massa. Então você vai lá, ó, M igual a 26 quilograma. Continua lendo. Explora, lá, não sei o que. Sendo 1,6 a gravidade na Lua. Então você já destaca essa informação também. G, que é a gravidade, 1,6, né, aproximadamente, metro por segundo ao quadrado. Qual o peso do rover? Então ele está te pedindo aqui agora o comando da questão. Ó. P igual a quanto? P igual a interrogação. Eita, Robson, eu não lembro qual é a fórmula do peso. Volta lá na anotação. Peso é massa vezes gravidade. Escreve aqui embaixo para não esquecer de novo. Ó. Peso é igual a massa vezes gravidade. Quem que é o peso? Sei não. Interrogação. Repete ele então. P igual. Quem é a massa? Foi dado aqui, ó, 26. 26 vezes. Qual que é a gravidade? Está aqui, 1,6. E agora é fazer o quê? Só multiplicar de novo, ó. 26 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. Fica o 6 e vai o 3. 6 vezes 2 dá 12. Com mais 3 vai ser 15. Agora vem para o 1. 1 vezes 6, 6. Lembrando de colocar embaixo dele aqui, viu? Não esqueça não. 1 vezes 2, 2. E aqui você vai fazer a adição agora. Desce o 6. 6 com mais 5 dá 11. Vai 1. E aqui fica 4. Com um algarismo depois da vírgula, beleza? Não esqueça disso. Ó. Então vai ser 41,6. Logo, o peso do rover seria de 41,6. O quê? Newton. Não esquecer que tem que estar em Newton. Tranquilo? Massa. O que é que falta para a gente terminar, Robson? O assunto da gente aqui, ó, é força e trabalho. A gente já viu força aqui, tanto de maneira geral quanto o peso. Agora bora falar sobre o trabalho de uma força. E também o trabalho da força-peso, né? Já que a gente falou de peso lá em cima. Seguinte, trabalho é uma grandeza física que consegue quantificar a transferência de energia. E a gente poderia fazer isso daqui, ó, dizer que o trabalho, a gente usa essa letrinha grega que chama tal.
mas você pode usar sem problema nenhum um W para representar o trabalho, tá? Trabalho em inglês é work, então você pode colocar esse W sem problema nenhum. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Existe uma componente aqui trigonométrica, um cosseno, que eu não vou cobrar de vocês agora. Então, por enquanto, o que eu preciso que vocês lembrem é que trabalho é igual a força vezes deslocamento, ok? Então, quando vocês forem fazer esses cálculos, trabalho, força vezes deslocamento, força é medida em Newton, deslocamento é medida em metro. Então, a unidade do trabalho seria Newton vezes metro. Mas, por padrão, a gente homenageou, quando eu digo a gente, a comunidade científica, tá? O pesquisador James Prescott Joule, que fomentou, né, essa análise para a gente. Então, a gente usa aqui no lugar do Newton metro só um J, que é em homenagem ao Joule, beleza? Então, toda vez que você quantificar trabalho, você coloca lá Joule no lugar. Isso aqui para forças aplicadas horizontalmente, tá? Se você quiser fazer uma análise na vertical, deixa eu destacar aqui que isso aqui é na horizontal. Horizontal. Se você quiser fazer uma análise na vertical, aí entra a ideia do trabalho da força-peso. Então, a gente pode escrever assim, ó, tal P, trabalho da força-peso, ou WP, se você preferir, é igual ao peso vezes a altura. Só que tu viu agorinha, ó, que peso é massa vezes gravidade. Então, eu poderia colocar aqui desse jeito, ó. O trabalho da força-peso é igual a massa do corpo vezes a gravidade vezes a altura. Essa é a expressão que eu preciso que vocês lembrem para calcular o trabalho da força-peso. Massa, gravidade e altura. E a unidade de medida vai ser o quê? Quando eu terminar. Achei 200. 200 o quê? Joule. E aí, acabou. Beleza? Então, bora verificar aqui uma aplicação disso, tá? Cadê? Aqui, perdão. Na figura a seguir, o garoto, distante 3 metros da rocha, aplica nela, por meio de uma corda, uma força horizontal de 10 a terceira Newton. Entretanto, não consegue tirá-la do lugar. Beleza? Então, ele fez esse esforço aqui, mas ela não saiu do lugar. Eu vou intensificar aqui algumas informações, tá? Opa, vou colocar aqui. Qual o trabalho... Apertou ali, deixa eu arrastar um pouquinho. Qual o trabalho... Opa. Qual o trabalho... Faltou um ar, né? Realizado por ele. Interrogação. E se ele tivesse conseguido arrastar a rocha de... Eu vou atribuir uma massa aqui para ela qualquer, tá? Não importa qual seja. 200 kg por 2 metros com essa mesma força. Pronto. Qual é a ideia aqui? Na hora que você começa a ler o problema, ele diz pra gente que o garoto ele tá a uma distância de 3 metros da rocha, tá? Então, se a gente for quantificar, ó, daqui para cá, a gente teria 3 metros de distância, tá? Continuando a leitura, você vê que ele aplicou uma força de 10 a terceira Newton. Força de 10 a terceira Newton. O que é isso? 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, foram 1000 newtons aplicados por esse garoto. Entretanto, ele não consegue tirá-la do lugar. Para a gente calcular o trabalho, que ele pede aqui, ó, qual o trabalho realizado, eu vou ter que fazer força vezes deslocamento. No entanto, ele aplicou uma força de 1000 newtons, só que o deslocamento foi quanto? 0. Se ele não conseguiu tirar a rocha do lugar, o deslocamento foi 0. E 1000 vezes 0 é 0. Não realizou o trabalho. Se não se desloca, não realiza trabalho. Beleza? Essa foi a primeira situação. A segunda que eu incrementei aqui, ó. E se ele tivesse conseguido arrastar a rocha de 200 kg
por 2 metros com essa mesma força. Aí eu vou fazer agora em azul a segunda situação. O trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, o trabalho vai ser igual, a força foi a mesma, 1000 newtons, e ele conseguiu deslocar ela por 2 metros, não foi? Então, vezes 2. Logo, o trabalho foi de 2000 joules. É um jotinha para simplificar, para colocar a unidade. Ô Robson, e aqueles 200 quilos lá que foi falado na questão? Você não vai usar para nada. Só preciso de força e deslocamento. Ele colocou aqui uma informação extra, um distrator, que eu não vou precisar usar. Tá aí, mas eu preciso ter a consciência de que eu não vou usar isso. Eu não preciso dele, tá? E, para finalizar, trabalho aqui da força-peso, que é quando acontece na vertical. Uma pessoa de massa igual a 75 kg está em queda livre durante o bungee jump. Portanto, está caindo. Beleza. Durante os primeiros 15 metros de queda, opa, bora destacar isso aqui, hein? 15 metros é altura. H igual a 15 metros. A velocidade de queda da pessoa é igual a 16 metros por segundo. Então, V igual a 16 metros por segundo, ou seja, 57,6 km por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. E se eu te perguntasse a partir disso aqui, tá? Coloca aqui um texto complementar que seria: qual o trabalho da força-peso? Nesse momento aí, eu vou precisar utilizar a velocidade? Não. Não preciso. Porque o trabalho da força-peso é simplesmente massa, gravidade e altura. Tá? Então eu vou pegar aqui, trabalho da força-peso é igual. Qual é a massa da pessoa? 75 kg. Qual que... Aqui, foi dado aqui em cima. Qual é a gravidade? 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E qual que foi a altura? 15 metros. Tranquilo? Então tudo que você tem que fazer é essa multiplicação aqui. O trabalho da força-peso vai ser 75 vezes 10, é só botar um zero, né? Dá 750. Então você teria 750 vezes quanto? 15, que é a altura. 5 vezes 0 vai dar 0. 5 vezes 5 dá 25 a 2. 5 vezes 7 dá 35, com 2 vai dar 37. 1 vezes 0 é 0. Coloca embaixo do 1, tá? 1 vezes 5 vai dar 5. E 1 vezes 7 vai dar 7. E agora você faz a adição. Desce o 0. 5 com 0 vai ser 5. 7 com 5 vai dar 12. Vai 1 para aqui para cima. 7 com 3 vai dar 10. Com 1 vai dar 11. Tem alguém depois da vírgula aqui? Não, não tem vírgula nenhuma. Então minha resposta realmente é 11.250. O trabalho foi de 11.250. O que? Joule. Não pode esquecer, tá? Bom, pessoal, espero que vocês consigam, tá? Dar uma revisada com isso daí. Treinem, façam os mesmos exercícios. Procurem na internet. Tá? Eu vou ver se eu faço uma listinha para mandar para vocês também de questões para vocês treinarem. Agora é importante que vocês revejam mais de uma vez, tentem refazer as questões. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e que dê aí para auxiliar vocês nessa avaliação que está chegando, tá bom? Um abraço, tudo de bom.